Pronto. Então, começando aqui o nosso rabiscos. Então, movimento circular. Característica que nós já discutimos, né? Ele acontece dentro de uma trajetória fechada, certo? Essa trajetória, o primeiro ponto importante é entender que essa trajetória tem um raio, tudo bem? Todo círculo tem o seu raio. O que é o raio? A distância do centro até a extremidade, tudo bem? Não confundir com corda e não confundir também com diâmetro. O diâmetro ele é de ponta a ponta passando pelo centro, tá? O raio é a metade desse valor aí, tudo bem? Então, geralmente são dadas medidas de diâmetro nos problemas corriqueiros, tá? Mas é importante salientar que você precisa do raio. Segunda característica do movimento circular é o período, tá? Então, o movimento circular acontece em um determinado intervalo de tempo. Período é o tempo para que algo se repita. Então, você tem o movimento de uma roda de bicicleta, essa roda de bicicleta ela vai girar tantas vezes em um certo intervalo de tempo. Então, aí você vai ter a ideia de frequência, o número de vezes que algo se repete dentro de um determinado intervalo de tempo, tá? Então, olha lá. Período é o tempo para começar para um movimento inteiro ser executado, no caso do movimento circular, uma rotação. A frequência ela tem a ver com o número de rotações em um certo intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for de 1 segundo, a unidade oficial de frequência é o Hertz. Se não for, ela é de RPM. E aí é o seguinte, na aula passada, eu disse que eu ia fazer uma revisãozinha de algo importante com vocês, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, um círculo. E vou dividir esse círculo em partes de uma volta. Então, o cidadão ele começa a andar nesse círculo bem aqui, tudo bem? Aí, esse círculo eu vou dividir em 4 partes, tudo bem? E é assim, cada meia volta, ela é uma meia volta de 90 graus, tudo bem? Meia volta 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, ou seja, 9, 18, 27, 36. Então, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, isso quer dizer que uma volta completa tem 360 graus. Porém, existe uma outra unidade de medida de rotação, que é o radiano, tudo bem? Um quarto de volta é π sobre 2 radiano. Uma volta completa, π. Meia volta, aliás, no caso, 180 graus. 280 graus, são 3 quartos de uma volta, vai ser 3 sobre 2 π. 3 sobre 2 é 1,5. É só imaginar que em cada 90 graus você tem meio π. Então, meio π com meio π, π. Meio π com meio π com meio π vai dar 3π sobre 2, ou seja, 1π e meio. E aqui você tem 362π. Ok? Beleza até aí? Então vamos lá. Eu tenho uma volta de... Eu vou colocar bem aqui, ó. Uma regrinha de 3 básica que você precisa ter. Então, 360 graus é igual a um giro, que é igual a 2π. 2π o quê? Radiano. Perguntinha para tu preencher aí no chat. 5π radiano
é quanto de voltas? Cinco pi radiano em voltas. Vale quanto? Faz aí essa continha rapidão e põe no chat. 5π radiano. Eu quero que tu converta isso para volta. Quanto vale? Então, 7,85, Nicole. Por quê? Uma volta tem 2π, certo? Eu tenho 5π. Quanto de volta foi dado? 7 voltas, tem mais de 14π aí. Devagar, raciocínio. E aí, nada, ninguém? Bom, mas a Nicole vai ganhar meio ponto só pela tentativa, porque todo mundo fica calado. Então, eu quero interação na aula. A Nicole tem meio ponto extra já para a terceira avaliação. Ainda que ela não tenha acertado. Então, podem se revoltar, podem se debater à vontade. Então, eu falei isso no começo do ano. Por motivo nenhum eu posso dar ponto, por motivo nenhum eu posso não querer dar ponto. Então, Nicole, mesmo tu errando, tu ganhou meio ponto. Cara, pense. Uma volta completa tem 2π, tá? Uma volta completa tem 2π. Eu quero 5π. Então, 2π, uma volta. 4π, duas voltas. A cada um quarto de volta, tu tem π. Ou seja, está faltando π aí. Olha, a cada um quarto de volta, tu tem meio π. Ou seja, se tá faltando um π, tu tens primeira volta 2π, segunda volta 4π, terceira volta na metade, tu tens meia π, ou seja, 5π são 2,5 voltas. 6π são 3 voltas completas. E assim vai, gente, assim vai. Então, isso aqui é necessário, tá certo? E olha só, sempre são as mesmas pessoas que participam da aula. A Nicole, a Perla, às vezes o Pedro Paulo. Porque, olha, o Pedro Paulo está com o nome dele mesmo hoje, não está usuário desconhecido. E assim, se vocês não participam, difícil, né? Saber alguma coisa, difícil. Depois o cara só. A única participação que o caboclo tem depois é: professor, qual é o assunto da recuperação? Eu não vou nem
nem me dá o trabalho de responder isso, uma vez que essa informação eu mando lá por dentro do portal, tá? Então, Nicole, parabéns, você tem meio ponto. Os demais, olha, deixa eu falar, a escola também teve, eu pensei que tinha que multiplicar por 360. Não, Yasmin, era esse raciocínio aqui de cima, ó. Um giro ou uma volta, 2π, tá? É porque vocês têm a mania de pensar em fatores. Ah, a velocidade tem um fator para mudar lá, de metro por segundo para quilômetro por hora. Não, antes de qualquer coisa, antes de fórmulas prontas, é esse veneno que eu quero tirar de vocês, que em algum momento colocaram essa raiz perversa e eu não quero, porque isso não presta. Não decorem macetes ou formas fáceis de fazer. Não existe formas fáceis de fazer uma coisa difícil. Você simplesmente precisa entender o raciocínio por trás. Entendeu? Isso aqui é decorado? É. Isso é decorado. Mas existe um raciocínio pronto por trás disso. 360 graus equivale a 2π. Tudo bem? Então, 5π, então, equivale a quanto? Seria, no caso, multiplicando por 360. Isso seria a pergunta, isso seria a resposta. Que foi que falou aqui? Agora que eu entendi o raciocínio. Isso seria a resposta, Yasmin, se eu tivesse perguntado de quantos graus foi essa volta. Mas eu perguntei quantas voltas foram dadas, ou seja, o número de giros, tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque olha só, o cara ele pode ter uma. Aí a gente entra na ideia por que eu entrei nessa discussão. Porque existe aqui, ó, a tua frequência, tudo bem? Certo? E existe o teu espaço angular, que a gente vai falar daqui a pouco. Então essa frequência, olha só, agora bora fazer uma outra análise. A frequência, ela é medida em hertz, ok? E essa frequência ela pode ser dada em RPM, droga, RPM e pode ser dado em hertz também, ok? Quanto vale um RPM em hertz? Só pensar, em 1 minuto eu dou, é, 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 aliás, um RPM é uma rotação por minuto, tá? Um RPM é uma rotação por minuto. 60 RPM são 60 rotações por minuto. 1 Hz é rotação por segundo, tá? Então, 60 RPM vale 1 Hz. Como assim, Fábio? Se a cada 1 segundo eu dou uma rotação, em 1 minuto eu dou 60 rotações, tudo bem? Então são 60 RPMs. Agora vai uma segunda pergunta. Quando você está dirigindo seu carro, você precisa trocar a sua marcha a cada 2000 RPM. Se 60 RPM equivale a 1 Hz, eu quero saber qual é a frequência do giro do motor a 2000 RPM, só que dada em Hz. Pronto. Mete ficha aí. Resposta daqui a pouquinho no chat. Estou esperando. 2000 RPM, quanto vale isso em Hertz?
E aí, alguma resposta, gente? Fundamental ter o raciocínio lógico, 3.33, 3.33. Bom, vocês já viram que o hertz é menor. Então, sempre válido a regrinha de 3. Só dá para curar o câncer com regra de 3? Não. Coronavírus? Não. Então, 2000 RPM é o que eu quero, tá? É o que eu quero, vale X. O que eu sei? Que 60 RPM vale 1 Hz. Essa é a regra de 3 montada certa. Que eu acho que foi o que as meninas fizeram. Então, vamos lá. 2000 vezes 1 vai dar 2000. Isso aqui é igual a 60x. Ok? E aí passou-se para baixo, né? X igual a 2000 dividido por 60. Cortou-se os zeros. Dividiu-se. Isso aqui deu 100 por 3, né? Que dá 33.33333. E vocês estão certas. Nicole, Analice e Gabriele. E agora vocês só têm parabéns. Você não tem meio ponto. Porque meio ponto era só para aquela. Porque eu sabia que se vocês respondessem agora dizendo valendo ponto, aí todo mundo ia querer. Você tem que participar, independentemente de valendo ponto ou não valendo ponto. Porque eu posso do nada fazer o que eu fiz com a Nicole, tá? Ela errou, mas ela ganhou. Beleza? Simbora então para outra ideia. Então, a gente já sabe sobre conversões de frequência. Eu vou colocar depois uma atividade para vocês ficarem convertendo frequência e rotações, mas isso não é importante para mim não é tão importante, ok? É uma ferramenta só que serve para quê? Para cá. Vamos aqui, característica e tal. O espaço angular, tá? Aí a velocidade angular, primeiramente, tá? Antes de eu entrar na velocidade angular, notas que velocidade ela é espaço sobre tempo. Então, deixa eu aqui dar um zoom. Vou colocar uma caneta azul para chegar melhor. Então, veja, delta E... Ops, tá errado. Azul caneta. Olha lá. Então, aqui, velocidade é espaço sobre tempo. Só que esse espaço, ele é um espaço angular. Linear, tudo bem? Desculpa. Linear. Bom, como é que eu linearizo uma curva? Fácil, gente. Então, veja. Se eu tenho uma curva aqui... Minha curva não virou curva. Minha curva... cão. O quadro é mais... Ó, agora fez um oval aqui. Não era isso que eu queria. Isso tudo é muito mais simples. Uma curva é um risco só que eu faço e pronto. Já era. É a curva. Pronto. Então, eu tenho uma curva, ok? E eu quero saber esse comprimento dela total, tá? Então, o comprimento da circunferência, o espaço total percorrido por um móvel que ande sobre essa circunferência, vai ser o seguinte: o comprimento é 2π vezes o raio. Vocês lembram disso daí, lá da tia Raimundinha, sei lá de que série vocês viram isso daí, tá? E o ΔT é o período. Então, veja, ΔS 2πr, ΔT é o período. Tudo bem? Então, fica a velocidade como 2πr sobre t. Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, essa é a chamada velocidade linear de uma
partícula de alguma coisa que se movimente em movimento circular uniforme, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui um exemplo do dia a dia, certo? Vamos lá. Só um minuto. Bom, vamos lá. Então, um exemplo bem básico. Tens aí uma bicicleta, essa bicicleta ela é aro 13, certo? Se ela é aro 13, eu vou arredondar o valor, tá? Ela tem 30 centímetros de diâmetro, tá? Ela tem 33,2 na verdade, mas eu vou arredondar para 30 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu teria uma situação de uma bicicleta de diâmetro de roda, né? Deixa eu ver, diâmetro 30 centímetros, ok? E aí é o seguinte, 30 centímetros. É o seguinte, esse cara andando de bicicleta, ele tá andando a, vamos botar aqui, 5 metros por segundo. Não, 18, só para dificultar um pouquinho, 18 km por hora. Tudo bem? Essa é a velocidade da bicicleta. E claro, vai ser a velocidade de qualquer ponto no pneu da bicicleta. Ok. Então, tenho velocidade, tenho. Pi vai valer 3. Vou arredondar para ti. E tu sabe que a frequência ela é o inverso do período, tá? Então, eu vou te dar 5 minutinhos para tu me responder o seguinte: qual é a frequência da rotação do pneu dessa bicicleta? Veja, a bicicleta aro 13, 13 o quê? Polegadas, arredondando é aproximadamente 30 centímetros. Tu tens a velocidade da bicicleta, tens o valor do pi, e aí eu quero única e exclusivamente que você me diga qual a frequência. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui para ti que seja útil ou necessário. 2πr. E não, tu pode responder aí. Peraí. Já pode responder aí. Então tem 5 minutinhos para resolver essa e vamos já discutir, ok? Então velocidade aqui, ó, é 2πr sobre o período.
mas o que eu perguntei foi a frequência, ou seja, calcule o período e depois vá para a frequência. Vou colocar aqui o meu problema. Enquanto tu tá aí batendo cabeça, eu tô aqui desenhando a bicicleta. Renan caiu fora, desistiu, já não está mais entre nós. Dúvidas pode botar no chat também, não só resposta, mas é o diâmetro. Ou seja, eu tenho que dividir por 2, Nicole. É o raio que eu preciso.
E aí, primeiro ano, nada. Frequência 1 sobre 5. Isso daí é quanto, Nicole? É 0,2, né? Analice, aliás. Analice, essa era uma pergunta difícil, né? Vamos ver, eu vou resolver contigo. Se tu tiver certo, tu ganhou meio ponto. Mas só vale para ti. Porque tu respondeu aí rápido. Vamos lá. Nem é isso, cara. É tempo de resposta. Então, você tem o cara, ele tá andando a essa velocidade, 18 km por hora. Você sabe que isso é 5 metros por segundo, né? Então, vamos lá. V igual a 2πr sobre t. Beleza? Uma outra maneira de você fazer isso é da seguinte maneira. Se eu sei que o período é o inverso da frequência, posso botar assim, ó. Aliás, vou botar aqui. Se com o período eu divido, com a frequência eu multiplico. Então, velocidade lá pode ser também 2πr vezes f. Era uma percepção que eu esperava. Não está escrito aí, mas eu esperava que vocês tivessem, né? E o livro também espera que você chegue a essa conclusão lógica. Então, a velocidade do cara, que era 18 km por hora, na verdade pode ser escrito como 5 metros por segundo. 2π é 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, vezes o raio. O raio do cara, ó, aro 13, tá? Se é aro 13, então ele tem 30 centímetros de diâmetro. Ou seja, o raio é 15 centímetros. E eu tenho que converter isso para metro. Ou seja, 15 centímetros, trazendo isso para metro, é 15 sobre 100. Já conversei com isso em aulas presenciais com vocês, ok? Então, tudo que vocês forem usar daqui para frente para o resto do ensino médio é sempre elencando uma coisa com a outra, tá? Nunca vá desconectar. Mas vamos lá. 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 30 vai dar 90. Olha só. 5. Égua, pera lá. Que besteira eu fiz. 2πr vezes f. Desculpa. Faltou f aqui. Então, voltando. 2 vezes 30. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 3, 90. Então, vai dar 90 centavos. Vezes f, tá? Corto um zero daqui com um zero daqui. Aí vai dar 9 décimos. 9 décimos é a mesma coisa que 0,9. Aí eu vou fazer o quê? Jogo para o outro lado. Então, a frequência vai ser 5 dividido por 0,9. E isso daqui, claro, uma velocidade dessa não posso ter uma frequência baixa, ela é uma frequência alta. Isso daqui dá um pouquinho mais que 5. Deixa eu só ver quanto a mais que 5. 5 dividido por 0,9 vai dar 5,55 Hz. Ou seja, Nicole, ou melhor, analise, não foi dessa vez, ok? Então eu vou voltar lá pro cálculo de vocês, para vocês fazerem final de aula, né? Faz o print. Deixa eu só dar o panorâmico aqui, para vocês fazerem o print disso daqui. Claro, próxima aula eu vou vir com exercícios, questões sobre conversões aí, porque eu vejo que é algo que vocês precisam exercitar. Não adianta só jogar e dizer, olha, pronto, é isso. Isso vem na prova. Não, vocês vão se dar mal se vocês não exercitarem. Então, mete ficha aí no print. E, ó, de tarde, vê se tu passa limpo esse print, porque as coisas se perdem num buraco negro chamado teu caderno, tá? Então, todo dia que você tem aula, pega o teu caderno, passa limpo ele, porque ele tá acumulando muita coisa. Uma hora teu celular vai dar uma cagada, tu vai ter que formatar, tu vai perder arquivo, vão te roubar, alguma não roubar não, porque tu fica em casa, né? Tu não tem esse risco. Mas, enfim, tu pode perder essa informação. Guarde ela no seu caderno, ok? Ela vai ser útil no vestibular. Bacana, gente. Então, esse exemplo está no livro.
Do bicicleta tá no livro. Não, não tá no livro, Nicole. Tá, a fonte são as vozes da minha cabeça, tá? Mas eu vou colocar alguma coisa. Eu vou depois dar uma olhada em movimento circular, o que, que o livro tem de exemplo, que é muito pouco, na verdade. E aí eu vou colocar alguma coisa complementar no livro, do livro, tudo bem? Então, se tiver alguma coisa até velocidade linear, beleza, podem resolver. Se não, deixa que na segunda-feira eu jogo uma lista para vocês lá. Beleza, gente? Então, 10h50, até 11 horas a aula, né? Mas você tem aula, outra aula 11 horas, então eu vou dar essa pausinha aí para tomar uma água, respirar ali fora, principalmente depois de muita conta e ter o estômago roncando. Mas às 11 horas você pega a outra aula. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Até segunda.